que tivesse na minha pele, que tivesse na pele do meu pai, faria a mesma coisa ou coisa pior. Boa tarde. Impressionante essa nossa justiça. Ela foi condenada a 6 anos de prisão, ficou fugida por 5, está cumprindo a pena há 4 meses e já pode sair da prisão no semiaberto. A entrevista completa você vê já já. E a nossa edição também destaca o resgate de um bebê abandonado após nascer em um telhado entre 2 prédios na noite dessa segunda. Veja. Vê a cabecinha dela, vira pra cá. É recém-nascido. Dá a mão. Vem. Vamos lá. Vocês vão descer, Vamos, nós vamos lá pro hospital. Como é que alguém pode? Muita gente em Belo Horizonte foi acordada ou pega de surpresa por um vendaval no fim dessa madrugada. Os ventos chegaram a 113 km/h na região centro-sul da cidade e provocaram estragos pela capital. O vendaval arrancou galhos enormes de árvores na região da Pampulha. Nesta rua, no bairro Ouro Preto, a fiação elétrica e os cabos de telefonia foram puxados por este galho pesado, que danificou até o poste de energia elétrica. A gente que mora aqui mais no alto sente muito, né, quando venta. E eu fiquei observando, eu vi que em vários prédios também as pessoas estavam na janela observando para ver se ia acontecer alguma coisa mais grave. Bombeiros fizeram corte, mas o trânsito ficou impedido por várias horas. Motoristas eram pegos de surpresa. Este resolveu desbloquear o caminho. Vou passar, mas é porque eu estou atrasado, eu tenho que trabalhar. No bairro Calafate, região oeste da capital, moradores registraram uma árvore de grande porte que caiu sobre a linha férrea, bloqueando a passagem dos trens. No Barro Preto, região centro-sul, outra árvore caiu no meio da rua. O vendaval foi registrado entre 5 e 6 horas da manhã. Segundo os meteorologistas, as rajadas de vento alcançaram até 113 km/h, quando a média normal fica entre 60 e 70 quilômetros. Força suficiente para derrubar essa gameleira que tem mais de 50 anos. Por sorte, a árvore ficou atravessada sobre a rua e não atingiu nenhum veículo com passageiros. Alguns galhos apenas arranharam os carros desta casa. A moradora diz que foi um susto. Se não fosse a proteção dessas 2 árvores pequenas, teria caído totalmente em cima dos carros e da minha grade ali. A destruição podia ser maior, né? Já deve ter uns 4, 5 anos que a gente faz pedidos de 6 em 6 meses à prefeitura para poder pedir uma poda da árvore, uma supressão da árvore, porque a gente é leigo, mas a gente pode perceber ali, olha, que a árvore tem alguns problemas nos galhos dela. O que o senhor pode falar que levou à queda dela? Ela está doente ou foi realmente a velocidade do vento? Foi o vento mesmo, porque aqui a gente nota que essa raiz foi rompida aqui, né? Rompida por causa do vento. E a gente esperando o tal inventário das árvores de Belo Horizonte. O registro das rajadas de vento mais fortes foi na área da Serra do Curral, na zona sul da cidade, de acordo com o Centro de Climatologia da PUC Minas Tempo Clima. Do outro lado da cidade, na Pampulha, zona norte, a velocidade máxima registrada foi de 57 km/h. A chuva foi leve e deve ficar intermitente durante todo o dia. Já já você vai conferir a previsão do tempo no restante do estado. Uma recém-nascida foi abandonada pela mãe num telhado, no vão entre 2 prédios em Pouso Alegre, no sul do estado. Uma estudante que é vizinha da mulher foi quem encontrou o bebê e chamou a polícia. Filma aqui, caralho, você que judiação. Em cima de um telhado, ainda com cordão umbilical. O recém-nascido foi encontrado por uma estudante em um vão entre 2 prédios, no bairro Medicina, em Pouso Alegre. O susto foi grande. Vê a cabecinha dela, vira pra cá. É recém-nascido. Dá a mão. Vem. Vamos lá. Vocês vão descer, Vamos, nós vamos lá pro hospital. A Karine chegou em casa, como de costume, deixou as coisas dela aqui em cima da mesa e logo depois abriu a janela. Quando abriu a janela, você encontrou uma coisa estranha, né? Estranha. Eu, aparentemente, você não acredita que é um bebê, achei que fosse uma boneca. Fiquei alguns segundos aqui olhando e ela começou a chorar. O recém-nascido é filho de uma mulher de 22 anos que estuda em Pouso Alegre há pouco tempo. Segundo a polícia, ela é de Itajubá e alegou que não sabia da gravidez. Nos disse que não sabia que estava grávida, teria ido para o banheiro. Dado momento, sentiu uma dor muito forte, percebeu que a criança estava saindo, desesperou-se
E a última atitude que ela teve foi de tirar essa criança e colocar pela janela até ao telhado. A criança recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada para o Hospital Samuel Libânio. A criança está estável, está na UTI neonatal, porém, a princípio não corre risco de morte. A mãe também foi internada e está presa. Ela foi encaminhada primeiramente para o IML, onde foi constatado que ela realmente estava grávida e que ela deu à luz hoje, há pouco tempo. E, inclusive, a SUAP vai estar encaminhando uma agente feminina para ficar com ela em escolta. A dona de um apartamento no bairro Eldorado, em Contagem, saiu para fazer supermercado. Quando voltou, encontrou a porta arrombada. Ela deu falta de várias coisas e chamou a polícia. Quando os militares chegaram, deram de cara com a ladra fugindo do prédio. E o que a vítima não podia imaginar era que a criminosa fosse uma vizinha dela, que teve a ajuda da babá. Os produtos furtados lotaram esta mesa, muitos eletroeletrônicos e roupas. 2 mulheres foram presas. Tainara Cândido de Jesus, que segundo a PM emprestou o carro que seria usado na fuga. Ela trabalha como babá no prédio onde a ocorrência foi registrada. Já Pamela Rodrigues Avelar, segundo a polícia, participou do arrombamento. Olha o meu braço, eu tenho força para arrombar uma porta de madeira? Você não acha que tinha alguém fazendo isso e alguém me coagiu? Depois que resolveu o problema, vocês veem com o delegado. Você ajudou a colocar os produtos no carro? Não. A vítima que pediu para não aparecer estava no supermercado. Quando voltou, viu a porta quebrada e levou um baita susto. Grande desespero. Chega pessoas sim, que a gente nem conhece do nada e arromba a sua casa, quebra a sua porta, adentra a sua particularidade. De acordo com a PM, um rapaz também arrombou o apartamento. Mas ao notar que a vítima estava chegando ao prédio, ele decidiu fugir e deixou a irmã para trás, colocando os produtos furtados dentro do carro, bem aqui na porta. Pamela até tentou escapar, só que um detalhe atrapalhou tudo. A gasolina havia acabado. E no momento em que ela estava empurrando o veículo no meio da rua, os militares chegaram. A polícia contou que ao ser abordada, a mulher fingiu ser a vítima. Ela viu a viatura, aí falou assim, foi eu que acionei. E falou que estava de mudança devido ao medo do furto. Estava com medo e não ia ficar na residência, aí ia mudar de lá. Mas em pouco tempo a PM descobriu a mentira. Ela me levou até o apartamento dela. Chegando lá, encontrei com a vítima, alegando que foi ela que tinha o apartamento dela que tinha sido arrombado. Uma verdadeira vítima. Uma verdadeira vítima. A porta dela estava toda quebrada e os objetos, ela sentiu falta dos objetos que foi encontrado dentro do veículo. A mulher presa mora bem ao lado do apartamento da vítima. A família ficou muito assustada e resolveu deixar o prédio. É angústia, né? A gente fica triste. Mas fazer o quê? Não é melhor a gente mudar e continuar vivo do que ficar aqui correndo risco de vida. Ela foi condenada a 6 anos de prisão por mandar cortar o pênis do noivo que desistiu do casamento. Ironicamente, depois disso, se formou em medicina e se especializou em urologia, que trata exatamente do órgão urinário e reprodutor. O crime foi em 2002, ela só foi julgada em 2009 e fugiu. Presa em abril passado, a mulher agora cumpre pena na penitenciária de Belo Horizonte, penitenciária feminina, de onde com 4 meses já pode sair durante o dia para ir para casa, dirigir por aí, trabalhar e encontrar com o noivo. Não mutilado, um outro. A entrevista exclusiva com a médica Miriam Priscila Castro, de 34 anos, aconteceu na porta da penitenciária feminina Estevão Pinto, minutos antes de retornar ao presídio, onde ela cumpre pena em regime semiaberto. Uma mulher bonita, rica e marcada por uma história de amor, ódio e tragédia. Na tarde desta terça-feira, Miriam finalmente resolveu mostrar o rosto. Ela estava acompanhada do atual noivo, que é de Barbacena. Foi só depois de 5 horas de espera e várias conversas por telefone que a médica Miriam Priscila Castro finalmente resolveu abrir o jogo e falar sobre o crime pelo qual ela foi condenada a 6 anos de prisão por mandar cortar o pênis do próprio noivo. Miriam chegou em um carro de luxo. A médica afirma inocência e acusa o pai, que também foi condenado, mas cumpre pena em prisão domiciliar pelo crime. Sem revelar nomes, ela aponta o envolvimento de uma outra pessoa. Meu pai foi um dos mandantes. Só que o outro, o principal, que fez tudo... É da sua família, essa pessoa? Não é da minha família e é isso que tem que ser conversado com o meu advogado, porque
Eu estou sofrendo ameaças dessa pessoa. Desde quando eu entrei na cadeia, essa pessoa ficou sabendo que eu estava aqui, ela já começou a me ameaçar por medo de ser revelada a identidade dela. Ela negou que o noivo tivesse desistido dias antes do casamento e que, por isso, o pai teria mandado cortar o pênis do rapaz. Na verdade, ele nunca foi meu noivo. E na época que a gente começou a namorar, eu tinha 19 anos. Meu pai jamais me deixaria casar antes de ser alguém na vida. Ou seja, antes de eu me formar e de ser alguém. Nunca existiu essa história de casamento. Apesar disso, Miriam se contradiz. Chama a vítima de ex-noivo e pede desculpas. Eu só tenho a dizer que eu sinto muito por esse meu ex-noivo. Espero que ele tenha recuperado a função dele, que desejo tudo de bom para ele, mas eu falo que eu desejo para mim o que eu desejo para ele. Mas durante toda a entrevista, a médica Miriam Priscila Castro se recusou a contar o verdadeiro motivo do crime. Eu não tenho coragem de falar o que aconteceu. Foi uma violência sexual? Não, foi muito pior que isso. Foi muito pior que isso. Não, foi muito pior que isso. Foi muito pior que isso. Agora, na porta do presídio, eu não posso falar. Eu tenho que entrar, eu tenho horário para entrar. E na próxima oportunidade a gente conversa melhor. O TV Verdade de hoje vai mostrar outros trechos desta entrevista, não perca. Difícil entender que justiça é essa do nosso país. Também foi condenado a 6 anos de prisão, já em regime semiaberto, um homem que matou um rival a tiros na porta do Fórum Lafayette em Belo Horizonte. O réu, confesso, foi julgado nesta segunda. Diego Marques Moreira, de 21 anos, chegou sorrindo com o uniforme do sistema prisional. Ele é acusado de matar Rafael Henrique Gomes, de 23 anos, na tarde do dia 12 de novembro do ano passado. Rafael havia acabado de sair de uma audiência no Fórum Lafayette e entrado num táxi, quando foi surpreendido por Diego, que já chegou atirando. Rafael ainda tentou correr, mas caiu morto no canteiro central da Avenida Augusto de Lima. Diego fugiu, mas acabou preso. Ele confessou ter atirado em Rafael para vingar o primo, também assassinado. Antes do início do julgamento, o promotor de justiça afirmou que os criminosos perderam o medo das autoridades e da justiça e alertou para a falta de segurança em qualquer lugar. O que me preocupa realmente é que nós temos uma mínima segurança, inclusive aqui no fórum. Nesse caso, o rapaz veio aqui, foi interrogado de um crime anterior e na saída ele foi assassinado. E é bom que vocês saibam que eles organizaram muito bem o assassinato do rapaz. Nessa vingança, eles cercaram as 4 saídas do fórum, esperando que por uma delas esse rapaz iria sair. Não preciso nem dizer que a justiça vai pegar mais leve ainda com o autor do assassinato que você vai ver agora, flagrado por câmeras de vigilância. É um adolescente de 14 anos que atirou na cabeça de um jovem de 25 em São João Nepomuceno, na Zona da Mata. A turma está reunida, conversando na porta de um bar. Em determinado trecho do vídeo, 2 deles parecem começar uma briga. Por alguns segundos, eles desaparecem da imagem. Na volta, um deles cai no chão. O outro, um adolescente de 14 anos que confessou ter atirado, sai correndo. O restante da turma também. Thales Daniel da Costa Souza foi atingido por um tiro na cabeça. Tudo aconteceu nesta praça, perto da casa onde ele vivia com a avó e o tio. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas morreu logo que chegou à unidade. O adolescente foi encontrado pela Polícia Militar na mesma noite, mas ele estava sem a arma do crime. Foi só no dia seguinte, durante o depoimento dele aqui na delegacia, que ele disse onde estava a garrucha que usou para matar Thales. Ele levou o delegado até o local e mostrou onde a arma estava enterrada. Ele indicou que está a arma. Junto havia uma munição. O material já foi levado para a perícia.
No depoimento, o adolescente falou sobre a possível motivação do crime. A alegação do menor é que a vítima devia a ele R$150 de droga. Thales estava sem trabalhar, era dependente químico. Mesmo assim, o tio não acredita nesta hipótese. É coisa que não convence a gente, que ele não fazia dívida de droga, não. Ele não fazia dívida. Na filmagem que a gente tem da cena do ato infracional, haviam 6 outros elementos. Todos eles já foram ouvidos e foram unânimes em falar que eles estavam, tipo, brincando. O menor perguntou ao maior se o maior tinha uma irmã. Aí o maior teria dito para ele: você tem que me respeitar que eu sou mais velho, e empurrou ele em tom de brincadeira. Aí ele sacou a arma e deu o tiro. E todos eles falaram que não sabiam nada de dívida de droga. Agora olha esse, ele tem 16 anos, foi pego em flagrante de tráfico de cocaína em Belo Horizonte. O garoto diz que está nessa desde os 10 anos, que estava juntando dinheiro para comprar um revólver e que não consegue largar o crime. 250 pinos de cocaína e quase R$300 em dinheiro. Era a movimentação do dia do menor que revelou ser experiente no mundo do tráfico. Há quanto tempo que você está envolvido no tráfico de drogas? Desde os meus 10 anos de idade. O adolescente de 16 anos foi apreendido pelos militares do 16º Batalhão no momento em que entregava a droga para um usuário na Boca de Fumo, no bairro Ribeiro de Abreu. O menor disse que o dinheiro das últimas vendas seria para comprar um revólver. Só que eu tô com uns inimigos aí, tem uns inimigos meus aí. E por que tem esse inimigo? Guerra de drogas. Diz ainda que não tem planos de se recuperar. Já tentei muitas vezes, não deu não. Tentei largar do crime, eu tentei, os caras me bateu, eu tentei, voltei de novo. A gente cria o filho, né, para o mundo, né, porque a gente faz de tudo. Lá eu levanto 6 horas da manhã e chego às 5 horas da tarde, trabalho o dia inteiro, sou auxiliar de serviços gerais. Então, como pão que já amassou para comprar as coisas para eles e agora eu saber que eles foi pego com droga. Tem vontade então de mudar de vida? Tem não. Não tenho vontade de mudar de vida, não. A vida é essa mesmo. Mesmo sabendo que pode morrer a qualquer momento? Pode morrer a qualquer momento, qualquer hora. Até saindo daqui pode morrer. Sei não, a função é essa. Daqui a pouquinho tem uma apreensão de sanduíche de drogas. Motoristas do MOVE falam sobre o estresse que enfrentam no trânsito ao volante dos ônibus articulados que dividem espaço com outros veículos em vias estreitadas pelas pistas exclusivas e engarrafadas com o volume de tráfego da capital. O desastre com 14 veículos provocado por um condutor que passou mal quando dirigia um desses coletivos nessa segunda levanta polêmica sobre o BRT da capital. Motoristas e pedestres ficaram chocados. Foram 14 veículos envolvidos no maior acidente provocado por um MOVE desde que o novo sistema começou a rodar por BH. Barulhão tão alto, eu pensei que era o prédio que estava caindo. Eu olhei assim, quando eu vejo, é um ônibus, foi só os carros voando, rodando. O motorista de 29 anos diz ter tomado um analgésico, passado mal e apagado ao volante. Eu acordei e já estava parado. Entendeu? Eu não vi, não sei o que aconteceu. Um dia após o acidente, muita gente circulou com desconfiança pelo local. Ontem foi uma catástrofe. Já passei ali, já vigiando, né? Entendeu? Olhando, observando tudo. Para este especialista em trânsito, o sistema não é adequado às ruas estreitas de Belo Horizonte, porque os veículos são grandes e pesam 10 toneladas a mais que os ônibus comuns. Ele é um ônibus articulado que carrega a mesma quantidade de pessoas de um avião, só que ele não tem piloto automático. O motorista é que tem que estar muito atento a tudo, sobretudo nesse trecho onde ele se mistura com o trânsito. Dirigir o MOVE não é uma tarefa fácil. Os motoristas responsáveis por carregar tanta gente todos os dias sabem bem disso. A gente está carregando vidas, né? Vidas. Então é muita responsabilidade mesmo. Tem que ter muito cuidado mesmo. O dia a dia é tenso, a pressão sobe, o negócio é muito complicado. O Sindicato dos Rodoviários afirma que 10% da categoria está afastada por questões de saúde e mais 30% enfrenta dores na coluna, depressão e outros problemas. Mas mesmo assim, continuam nas ruas. Isso acontece porque as empresas gostam de questionar o atestado médico. Então, para evitar esse tipo de coisa, às vezes o motorista trabalha até mesmo doente. Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros informou que os motoristas do MOVE são escolhidos a dedo
passam por treinamento e acompanhamento sistemático, físico e psicológico, pelo menos uma vez por ano. Mas será que só isso é suficiente? É evidente que você precisa fazer um acompanhamento mais de perto, periodicamente, eu diria, talvez 6 em 6 meses. Imagine 2 veículos desses batendo. Nós estamos falando de mais de 300 pessoas e isso precisa ser tratado com a importância que tem. Vai um sanduíche de maconha e um misto de cocaína. Era esse o cardápio de 2 homens presos no bairro Maria Gorete, em BH. Sanduíche de droga. Tinha pão com cocaína, pão com maconha. Os bandidos até tentaram ser mais espertos do que a polícia. Mas os militares do 16º Batalhão vasculharam tudo, até encontrar os pães com esse recheio nada convencional. Um dos policiais viu uma pontinha, a parte escura no pão, resolveu puxar para ver o que era, saiu uma parte de maconha, uma bucha de maconha. Aí olhando o restante, os demais, foi encontrado o restante da droga. Pensei que não ia achar, não. Você escutou o barulho da polícia chegando e resolveu colocar dentro do pão? Foi ontem que eu coloquei. E aí, se desse fome, fosse comer o pão, como é que faria? Mas esse não comer pão não, hein? Não ia querer comer o pão de cocaína, não? Não, ia comer comida, hein? Além do lanche cheio de droga, a PM apreendeu outros papelotes de cocaína, mais buchas de maconha, balança, R$ 800 em dinheiro, R$ 1.200 em cheque e vários talões. A ocorrência foi no bairro Maria Gorete. Foram presos Flávio Henrique André dos Reis, o Manchinha, de 36 anos, que assumiu ser o dono da droga, e o Arlen Carlos Ferreira Lopes Passos, de 32 anos. Ele nega envolvimento com o tráfico. Não tem nada a falar. A droga não é sua também, não? Não tem nada a falar, não, que eu não. Estava lá comprando? Não, tá comprando, não. Eu tava que cheguei hoje. Não tem nada a falar, não. Quarta-feira de chuva e rajadas de vento nas regiões Central, Sul, Triângulo e Zona da Mata. Nas outras áreas de Minas, dia de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Máxima de 30 graus em Belo Horizonte. 33 em Almenara. Em Passos, a temperatura chega aos 25 graus. Aos 32 em Uberaba. E aos 24 graus em Varginha. Tempo agora em Belo Horizonte está um pouquinho enfumaçado, temperatura de 25 graus, umidade relativa do ar em 61%. É um macho gorilinha que nasceu no Zoo de Belo Horizonte. Depois de quase um mês de expectativa, a Fundação Zoobotânica conseguiu identificar o sexo do filhote de Leon e Lulu. Como a mãe não largava a cria, demorou para se conseguir ver de perto o sexo do gorila. O próximo passo agora será a escolha do nome dele. Todos vão ser chamados a participar de uma votação pública que vai ser organizada e o resultado deve ser divulgado na Semana das Crianças. Bom, agora nós vamos passar ao perfil de mais um candidato ao governo de Minas. Seguindo a ordem alfabética, conheça um pouco da trajetória de Fernando Pimentel. Fernando da Mata Pimentel é o candidato do Partido dos Trabalhadores. Nasceu no dia 31 de março de 1951 em Belo Horizonte. É formado em Economia pela PUC e tem mestrado em Ciência Política pela UFMG. Participou de movimentos estudantis na década de 70. Foi secretário da Fazenda e de Governo, Planejamento e Coordenação Geral em BH. Foi eleito vice-prefeito da capital na chapa de Célio de Castro em 2000. Em 2003, assumiu o cargo. Foi eleito prefeito em 2004. Em 2011, foi nomeado ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo Lula. Veja agora a agenda dos candidatos para a tarde e noite desta quarta. Cleide Donária, do PCO, não divulgou a agenda. Eduardo Ferreira, do PSDC, visita a Academia Black Soul em Sabará. Fernando Pimentel, do PT, faz uma caminhada em Venda Nova, na capital, com a candidata à presidência Dilma Rousseff. Fidelis Alcântara, do PSOL, dá entrevistas a rádios, jornais de Uberaba, faz panfletagem na Universidade Federal do Triângulo e tem reunião com apoiadores. Pimenta da Veiga, do PSDB, concede entrevista coletiva, grava programas de rádio e TV e se reúne com a equipe de campanha.
Tarcísio Delgado, do PSB, visita a Cooperativa de Produtores de Café de Varginha e o Centro Administrativo Regional do Sul de Minas. Túlio Lopes, do PCB, participa de debate no Instituto de Educação. Agora tem a propaganda eleitoral gratuita e logo depois o TV Verdade. Outras notícias na nossa segunda edição, 6h10 da noite. Até amanhã.